Vamos fazer o seguinte, a gente está aqui com o Marcelo Segurado, que evidentemente merece os elogios aí, principalmente depois que assumiu a direção de futebol, mas a gente aqui faz o jornalismo, faz o bom jornalismo. Chegou até a nós uma denúncia a respeito de publicidade no muro da Serrinha, nos muros da Serrinha. Vamos acompanhar, vamos conhecer a história aqui, o Marcelo responde pra gente aqui na De acordo com o portal esmeraldino.com, um empresário que prefere não ser identificado procurou a direção do Goiás para colocar anúncios publicitários nos muros da Serrinha. Ele teria sido atendido pelo hoje diretor de futebol Marcelo Segurado, que na época era superintendente administrativo do clube. O empresário considerou a proposta do Goiás absurda. O blogueiro do portal, Chico Barbosa, revela que recebeu de um empresário a confirmação de que fez um anúncio de 1 ano por cerca de R$100 mil. O blogueiro questionou Marcelo Segurado sobre os valores e as condições dos anúncios estampados nos muros da Serrinha do Colégio Pódium, de propriedade de Segurado e de Paulo Rogério Pinheiro. O portal esmeraldino não teve sucesso em conseguir respostas. Curiosamente, na manhã seguinte, os anúncios do colégio foram retirados. Fica a pergunta: onde está o contrato de patrocínio entre o Colégio Pódium e o Goiás? Outra denúncia do portal é que os alunos do Colégio Pódium usaram por muito tempo os uniformes do Goiás Esporte Clube. Mais perguntas ficam no ar. Qual o motivo desse uso? Existe um contrato e documentos que justificam essa atitude? Deixa o Marcelo Segurado à vontade para responder. Não, tranquilo. Existe um contrato, é uma parceria, e os muros da Serrinha, todos eles são colocados dos parceiros do Goiás, em que tem algum, por exemplo, vocês viram a Nutri, né, ela cede sucos para o Goiás, a Nativa e inclusive o colégio, em que nós temos atletas do Goiás, tanto do futebol de salão, do vôlei masculino e feminino e das categorias de base do Goiás, que estudam no colégio, e existe essa parceria de permuta. Então todos os muros ali, eles são colocados em nível de permuta. E com sinceridade, nunca fui procurado em relação a algum possível empresário. Quanto custa um anúncio ali no muro? É por permuta, ele é feito através de permuta, então você tem sempre nas condições de permuta. Então toda empresa... Apenas permuta. A Água Nativa, ela chega, então ela cede água para o Goiás, então nós temos espaços dentro, né, no muro e também dentro do estádio onde eles colocam. E a gente vai fazendo essas permutas em troca dessas parcerias. Hoje, se eu quiser colocar lá Mais Esportes ou CGTV no muro da Serrinha, aí, existe uma negociação, existe possibilidade de colocar? Existe. Procura o departamento de marketing, o marketing faz isso, faz um contrato, como existe, o contrato está registrado, que existe lá está lá no departamento jurídico, departamento administrativo. Então é tudo muito transparente, sem problema algum. Por que o anúncio foi pintado, foi retirado, o anúncio do Colégio Pódium? Porque quando nós vimos essa questão, né, a gente procurou saber o que estava acontecendo e realmente tirou. Mas está sendo colocado de novo porque não tem nenhum tipo de coisa errada, não foi feito nada de forma escusa. Nós temos, para você ter uma noção, nas categorias de base do Goiás hoje, do futebol, né, que estudam alguma coisa em torno de 8 a 9 atletas, do vôlei, alguma coisa em torno de 10 atletas também, natação. Então, em cima dessa permuta que foi feito isso. Da mesma forma como foi feito em relação aos outros produtos, em relação às outras, tudo claro, se quiser ir lá está o contrato, é tudo muito transparente, sem problema algum. Marcelo, quando chegou a nós essa denúncia, eu até achei estranho essa questão do valor do patrocínio, R$100 mil. Isso é absurdo. É um patrocínio alto, o clube às vezes não consegue esse patrocínio para colocar na camisa. Na camisa vai colocar. Né, quanto mais para colocar nos muros. Mas mesmo assim, existe essa questão do marketing do Goiás, às vezes ficar um pouco abandonado. Então, eu acho que o torcedor tem que olhar para isso numa forma de espaço que seja de permuta, ou quais os interesses do clube nessa troca, digamos assim. Aí, se tratando do colégio, qual o interesse do Goiás, por exemplo, com a permuta com o Colégio Pódium? O interesse do Goiás é justamente esse. Nós temos atletas, né, atletas que querem estudar, que estão dentro de uma condição de estudo e que justamente montam as equipes, e essas equipes, então, elas disputam
né, campeonatos em nível regional, em nível nacional. Campeonatos amadores. Amadores, né, dentro do contexto. E, obviamente, representam o Goiás e esses atletas, eles vão tendo bolsa integral, e por isso é que a gente tem essa pergunta, da mesma forma que existe com qualquer outra empresa. Então, seria assim, para o torcedor entender, o colégio disponibiliza as bolsas para alunos ou para atletas que formam as categorias amadoras nos esportes principalmente do do Departamento de Goiás. Esporte Olímpico, e em troca disso nós temos o espaço. Na verdade, o clube não tem obrigação de fazer permuta nenhuma. Se o clube quiser dar o muro de graça para quem quiser anunciar lá, dá de graça e tá tudo perfeito. Tem que prestar satisfação com sócios. Ah, bom, é isso que eu ia dizer. Nem consórcio, são só com os conselheiros. Pode ser maléfico para a administração do clube, mas legalmente não tem problema nenhum. Se ele quiser encher lá de Ailê Pinheiro, Marcelo Segurado, Valério Luiz, Rafael Vasconcelos, então, qual é o problema? Agora ele tem que se explicar para a situação de conselho deliberativo, conselho fiscal, se o que está sendo executado administrativamente para o Goiás é benéfico para o clube ou não. A situação é só essa. É uma questão administrativa. Você acha que o torcedor não merece satisfação nenhuma a respeito disso? O torcedor não merece satisfação nenhuma? Estou dizendo que não merece. Eu estou falando sobre legalidade. Se é legal ou se não é. A diretoria do Goiás, ela tem o poder para fazer o que quiser. O que o Valério está querendo dizer é o seguinte, o Goiás é um clube privado. Exato. Aquela área ali é dele. Ele pinta da forma que ele quiser. Só que eu tenho certeza que o Marcelo está colocando aqui os interesses do Goiás. Não, de forma alguma. Ali, mesmo sendo um clube privado, tudo ali é pelo interesse, está documentado. E eu desafio, inclusive, em relação a essa questão desse rapaz, ele colocou que num dia e no outro dia não teve nada disso também. E outra coisa, quanto que custa hoje você colocar um totem dos mais bem posicionados em Goiânia hoje, você chega a 100 mil reais. Então, isso é uma coisa meio que direcionada, em função de interesse também. Em função da eleição? Ah, com certeza. Você é candidato? Não, eu não tenho nada ainda definido. Nós estamos focados em outra coisa, estamos focados agora nesse momento que nós estamos vivendo no Goiás. E, obviamente, dentro desse contexto da importância do momento que nós estamos vivendo, o Soailê está vivendo também outro momento também delicado, em outras questões, e, obviamente, que a eleição é uma coisa importante. Mas, no momento certo, né, as pessoas vão se reunir, o conselho, né, e vai eleger esse Marcelo, ainda nessa situação, só queria mostrar para o torcedor o que uma situação de o Goiás aceitar um patrocínio ou não. Não é só questão de dinheiro, tem que ver se é também prudente para o clube colocar. Para o Vila Nova, se ele chegar lá, o Atlético, não, eu quero anunciar no Muro do Goiás, eu pago 100 mil reais. Aí é um bom dinheiro, mas o Goiás vai pegar? Eu acho assim, o Goiás está disputando uma vaga para a Série A e a gente tem coisa mais importante para discutir do que o Muro do Goiás. Nós estamos perdendo muito tempo nesse muro. Vamos falar do time. Nessa Série B houve muitos erros, mais erros e alguns acertos. Por exemplo, um dos acertos foi a contratação do Anderson Moreira como treinador. Me parece que foi uma indicação sua. Na verdade, a questão do Anderson foi quando nós terminamos o jogo, perdemos o jogo para o Paraná, para a Portuguesa. Não é, né? Mas essa não é a pergunta. Eu quero só que você seja objetivo. Foi uma indicação sua, do Anderson ou não? É só para complementar, né? A gente estava, num determinado momento, quando no vestiário da Portuguesa que nós perdemos, nós precisávamos tomar uma decisão rápida ali em relação ao que fazer. Eu não queria correr o risco, né, de demorarmos 5, 6 dias, como demorou da outra vez, para se definir. Então, imediatamente, nós começamos a entrar em contato, eu com o Edminho, com o seu Ailê, com outras pessoas, e o nome do Anderson já havia sido falado para mim, né, pelo Cassius, que hoje é o gerente de futebol do Botafogo. E ele foi, durante outro dia, na quarta-feira, nós passamos o dia todo procurando nomes e pesquisando. E sempre o Anderson foi chegando. E na hora de decidir, né, decidimos, eu e o Edminho, Marcelo, vamos trazer, o Soailê participou disso. E, obviamente, quando a indicação chegou, o Fernandão foi uma das pessoas que indicou também. E isso foi chancelado em determinado momento dentro desse colegiado. Não, porque foi um grande acerto. E aí eu quero saber o seguinte, para mim o grande erro, e o principal erro que fez com que o Goiás, caso ele não consiga, porque está muito difícil conseguir a vaga, caso ele não consiga,
foi a contratação do Ademir Fonseca. Eu quero saber de quem indicou o nome do Ademir Fonseca, se foi você, se foi o Arley Pinheiro, e se é verdade que o Ademir Fonseca está sendo contactado para cuidar das categorias de base do Goiás no ano vindouro. Não. Não teve essa conversa. Quando o Ademir assumiu, quem era o diretor de futebol era o Kleber. Também participou também de um colegiado também de discussão para se chegar a esse nome. Da mesma forma com que eu estou agora dividindo... Mas a indicação foi do Arley. O quê? Do Ademir Fonseca. Do Ademir claramente. Ele inclusive já deu entrevista dizendo, não, eu pedi para que o Ademir Fonseca fosse contratado e inclusive ele admitiu porque eu fiz a comparação, Marcelo, porque veja bem, você analisa o perfil do Anderson Moreira, treinador jovem, um treinador que estuda futebol, né, na minha opinião tem um grande futuro como treinador. E você pega o Ademir Fonseca, um boleiro, um sujeito que a gente sabe que é desgastado, que não tá nem, que não estuda futebol, que está mais aí, na minha opinião particular, ele é um paraquedista no futebol, como treinador. Né, que chega num treinamento do Goiás, um time que já disputou Libertadores, e vai soltar foguete antes de começar o treinamento. Então eu queria saber qual que é o critério para contratar o treinador. Naquele momento, o critério do Ademir, naquele momento, é que se tinha um grupo, muitos discordam, mas é um grupo que tem uma certa qualidade. É um grupo que tem uma qualidade, mas era um grupo que não estava tendo reação. Não estava tendo reação, mesmo com o próprio perfil do Arthur. O Márcio também é um treinador muito parecido com o grupo, um frio. Então, o que se chegou à conclusão que era uma pessoa que precisaria, naquele momento, de uma pessoa que chegasse e vibrasse. Essa foi a intenção com o Ademir. Né? E quando ele foi para o Vila e fez aquele bom trabalho, todos elogiaram. Então, poxa, né, tentou-se trazer o Ademir para fazer com que houvesse... Foram 8 rodadas sem pontos. Se o Goiás não subir, entre tantos erros, esse foi o maior deles, na minha opinião. Eu acho que dentro do contexto, né, se o Goiás subir, vão aparecer os méritos, e se não subir, obviamente, as questões que foram tidas, ou pelo menos foram erradas, elas vão aflorar. Óbvio, isso é uma questão lógica. Mas a intenção basicamente era essa, era sacudir o grupo, fazer com que o grupo vibrasse um pouco mais. E o Ademir até que taticamente ele tentou fazer alguma coisa, só que obviamente ele pegou um time num determinado momento em que a estima dos jogadores estava muito baixa. E quando o Ademir chegou com um perfil diferente, com uma filosofia diferente, aí sim, uma pessoa com estudo, uma base, toda ela, né, cientificista, porque o Anderson, ele tem uma formação nesse sentido, a formação do Anderson é de Cruzeiro, é de Internacional, é de base do Atlético Paranaense, então do Fluminense, né? Então, quer dizer, ele trouxe uma estima para esses jogadores, e isso foi o grande elemento que eu acho que fez com que nós tivéssemos essa arrancada. Daniel, seu questionamento ao Marcelo Segurado. Marcelo, por algumas vezes o Edminho foi procurado, não só pela UCG-TV, mas por outros veículos de imprensa, principalmente no momento onde o Goiás estava mal, e ele disse que estava afastado de toda e qualquer atividade dentro do Goiás. Disse para mim, inclusive, só para te ajudar. Disse para você, disse para outros colegas da imprensa também, chegou a dizer para um colega, eu não vou revelar o nome aqui, que depois que a loja dele, a concessionária dele foi pichada, que ele não voltaria a colocar os pés dentro do Goiás mais. E aí agora o Goiás melhorou e tanto o Anderson quanto você já deram declarações elogiando o trabalho do Edminho no intuito de ajudar o Goiás nessa recuperação. Como que funciona isso? Não, o Edminho, ele teve um momento muito complicado durante o ano. Né? Esse ano foi um ano muito difícil para o Edminho, né? A perda da mãe. Então, realmente, ele está passando, porque não se recupera assim. Então, foi um momento em que ele dedicou absolutamente à mãe dele. E, obviamente, também, né, em função de algumas questões da própria empresa, que ele, né, assumiu várias outras funções. E, de um determinado momento, é assim. Me perguntaram uma vez, quando eu estava assumindo também o futebol, que o Soailê me convidou para assumir também o futebol, me fizeram essa pergunta, num momento difícil, esse momento é ruim, e eu acho que era um momento difícil,
né, que se aparece. E obviamente, o Edminho sempre está por perto de alguma coisa. Ele é importante. É muito importante, muitas pessoas dizem, não, é muito importante por causa da condição que ele tem, por causa da história dele, né, dentro do próprio Goiás. Então, o Edminho, ele esteve em um determinado momento mais afastado por motivos pessoais, né? E obviamente que depois de tudo aquilo que aconteceu, as agressões às vezes pegam a pessoa um pouco nervosa e fala essa coisa, mas o Edminho é um torcedor do Goiás, é um fanático pelo Goiás, em momento algum ele vai abandonar o Goiás. Uma outra questão é essa de informação. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, saiu uma notícia na revista Veja de que o Goiás fechou um acordo para montar a sua arena bancada por uma empresa chamada BWA, e seria um estádio no valor de mais ou menos 80 milhões. O que existe de verdade ou não nessa matéria, alguns conselheiros que nesse momento se dizem oposição do Goiás já me mandaram algumas mensagens dizendo que isso é uma promessa eleitoreira, que não existe essa questão da arena. Como é que funciona isso? Já há alguma coisa em torno de 2 anos, Paulo Rogério, eu e mais algumas pessoas, a gente vem mantendo contato. A empresa, a BWA, é uma empresa da parte de ingressos, obviamente tem outros segmentos, ela é gestora de outra coisa, né, de outros negócios, e aí existe uma empresa chamada UNIC, que tem, né, que a gente vem mantendo contato, que vem crescendo e vem fazendo, né, vem se aperfeiçoando, vem se montando e fazendo um planejamento. Então, fomos pegos de surpresa, não foi uma questão eleitoreira de forma alguma, não queríamos que vazasse, tanto é que ficamos 2 anos nessa condição. Isso vazou pela Veja, não foi por a gente aqui, né, essa história. Mas nós temos, sim, todo mundo já sabe, o próprio Rogério já divulgou isso. Nós temos um projeto que está em andamento, sim, tá? E que, para você ter uma ideia, somente o estudo do entorno de planejamento que essa empresa que está fazendo, de planejamento de tudo, de exploração econômica, da área, da questão urbanística, a questão de trânsito, só esse projeto, eles já investiram, sem o Goiás gastar absolutamente nada, alguma coisa em torno de R$500 mil. É o projeto deles. Eles estão apresentando esse projeto para o Goiás. Então agora vai ser apresentada a parte arquitetônica e depois vai entrar para a parte jurídica. Quando entrar na parte jurídica, aí sim, os conselheiros vão entrar e vão... Então nós queríamos apresentar isso em determinado momento, porque ficar divagando sobre isso parece que fica sendo uma promessa que... Por isso é que nós não queríamos que divulgasse. Mas chegou à tona e não teve... Mas existe sim um projeto. Marcelo, muita gente está falando que o Goiás não quer, que a diretoria do Goiás não quer subir esse ano. Você deve ter ouvido isso aí por aí já. Eu quero saber o seguinte, o Goiás tem uma chance pequena de subir, mas é uma chance real. Exato. Qual vai ser o investimento do Goiás, da diretoria do Goiás, em busca dessa vaga? Tipo assim, vai precisar de pontos, de jogos, depender de jogos de terceiros. Vai ter conversa, vai ter um incentivo para os times tirarem pontos de vitória, tirar ponto de esporte. Como que o Goiás, qual é a estratégia do Goiás nessa reta final da série dele? Olha, a estratégia do Goiás tem que ser essa que a gente está fazendo aqui agora, né? Se for só ganhar seus jogos, não adianta, não sobe. Você sabe? Se nós ganharmos os nossos jogos, nós vamos chegar a 60 pontos e vai ter confronto direto entre os outros clubes, não é verdade? E com 60 pontos, nenhum desses clubes... O Bragantino, por exemplo, o Goiás ganha do Bragantino, o Bragantino fica com 1 ponto à frente do Goiás, o Goiás ganha nos outros jogos, e o Bragantino não pega nenhum adversário direto, só pega time lá de baixo. Mas é aí que é o detalhe, né? Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer porque não adianta eu querer motivar os outros sem me motivar internamente. Então o fator mais importante é motivação. E o Goiás sabe fazer esse trabalho de embaixador. O Goiás já distribuiu mala branca aí para vários clubes. Isso é história. O Goiás vai precisar que o Goiás vai precisar do Vila Nova pelo menos empatar com o Sport na última rodada. Não, mas eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza que o Vila Nova
ele nesses jogos agora, em função dos atletas, dos profissionais que são, eles também têm que pensar também, muitos ali têm que pensar na carreira deles como profissionais. Então, essa questão de entregar... Mas eles não estão pensando, mas não der conta de ganhar do Caxias, a ganhar do Esporte. Esses detalhes é que são importantes, né? Então, o mais importante é o Goiás fazer o dever de casa. Essa outra parte, ela não existe isso no futebol. Valério Luiz, seus questionamentos. Você já renovou o contrato do Anderson Moreira? Já renovou o contrato também de algum outro jogador? Nós começamos o planejamento justamente com isso. Nós queremos fazer agora um planejamento realmente para o Goiás 2012. Não é? Então, primeiro ponto, tinha que se renovar o contrato com o Anderson. Renovamos com o Anderson. E agora, né, começamos a segunda etapa disso, que é planejar. Então, nós temos hoje um grupo relativamente muito grande, relativamente não, é muito grande, 38 atletas, e desses 38 atletas, alguns terminam o contrato agora, outros ano que vem, e assim por diante. Então, tem que se fazer, evidentemente, um trabalho, né, porque tem muitos ali que a gente... Então, com jogador você ainda não renovou com nenhum? Ainda, com jogador, ainda nós não tivemos nenhum contato. Você tiver contato com o Luiz Fernando Vila Nova? Não. Que o contrato se encerra agora? Não, nenhum jogador, porque nós não poderíamos fazer nenhum tipo de contato antes de fazer, sentarmos e negociarmos. A grande frustração foi não ter conseguido trazer o Elias lá atrás? Ele preferiu ir para o Figueirense? O Elias, o Kleber tentou, né, o Elias, só que, veja bem, a diferença de série, essa coisa da série, ela é bem complicada mesmo. A vitrine, então o Elias, ele preferiu, obviamente, ir para o Figueirense, né? E eu vi o Kleber muito envolvido com isso, mas realmente... E o Elias lá no litoral, com aquelas loiras de olhos verdes. Marcelo, nós estamos chegando ao final. Para terminar, eu sou testemunha, porque vi seu trabalho no Goiás nesses últimos 2 anos, pelo menos, mais de perto, e vimos que você realmente está lá todos os dias e se esforça muito para tentar contribuir. Você está numa função meio nova, questão da direção de futebol. Claro, vai ter eleição para presidente, a gente não sabe quem vai ser o presidente, é muito cedo para falar isso. Mas se adaptou bem, por exemplo, não sendo presidente, o ano que vem você gostaria de continuar como diretor de futebol do Goiás? Não, eu preciso, nesse momento, também conversar, né, justamente com o seu Ailê, conversar com a minha família também, em relação a muita coisa, né? Como a gente estava observando, é desgastante, a gente fica bastante desgastado, é muita pressão. E é uma coisa que eu não tenho medo, tanto é que assumir eu estava dizendo exatamente isso. A gente mostra algumas vezes no momento difícil. Muito bem, né? Marcelo. É isso que eu quero. E quero deixar bem claro aqui que em relação a qualquer tipo de contrato lá no Goiás, em relação a essa questão que foi colocada aí, está aberto, está lá. faz questão de apurar. E vamos lá, porque jornalisticamente, não temos... Exatamente. A gente quer mostrar a verdade. Não vamos aqui colocar da forma com que foi colocado por algumas pessoas desse blog, né, que existe toda uma razão política por trás. Marcelo, obrigado, boa noite, as portas sempre abertas, a gente quer fazer um jornalismo esportivo aqui sério, e obrigado por estar aqui no momento bom. Esperamos que você esteja também, porventura, se o Goiás estiver num momento ruim, venha também, apareça. Exatamente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, eu quero só, aqui eu acho que uma coisa que eu tenho que fazer é agradecer esse grupo de jogadores que me acolheu e que, dentro de um contexto, me deu também muita segurança, eu passei isso para eles. Então, muitas vezes a gente fala doença, mas o grupo está sendo fundamental, e eu quero agradecer a garra e a honra que esses jogadores estão vestindo a camisa do Goiás. Boa noite.